Entendendo a Bíblia em boa companhia e o ritualismo podre. Ritualismo podre porque as pessoas se confortam, se veem na zona de conforto através da tradição, através dos ritos. E nos ritos as pessoas encontram então assossego, porque não precisam de uma reflexão. Jesus disse: Vinde e arrazoemos. Ele exige mais do que rituais, mais do que atos repetitivos. Ele não quer seres autômatos. Ele nos fez seres racionais à sua imagem e semelhança. Por isso estamos sempre diante de uma relação inteligível, inteligente. Uma relação onde se espera que haja direta intervenção, não um ato meramente repetitivo, não uma coisa que se faz sem saber o porquê. Na vida, muitas vezes nós temos encontrado situações em que as pessoas dizem assim: as tradições, veja as tradições, a igreja, vamos ver o que as tradições dizem. Mas a Bíblia é o nosso manual, é nela que fincamos a nossa palavra. A tradição pode nos iluminar. As próprias profecias são a tradição de Deus para nós, mas homens têm desvirtuado a palavra de Deus, até mesmo a palavra de Deus, e muitas vezes tiram o sentido, o significado. É o tema da lição de hoje, ritualismo podre. Lição da escola sabatina, Isaías, conforto para o povo de Deus, consolo para o povo de Deus. Esse profeta de voz dura e de coração manso amava tanto o povo, mas sofreu durante 4 reinados e no 5º reinado de Judá foi morto por Manassés. 5 reis, 5 situações em que ele trazia diferentes formas de advertência para o povo. Dos seus primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 39, advertências para o povo de Israel que servem para nós. Do capítulo 39 até o capítulo 66, no final do livro, advertências que são para mim e para você diretamente. A lição de hoje é diretamente para mim e se aplica a você também, embora ela tenha sido do capítulo 1 de Isaías, portanto, para o povo de Judá. Ela tem plena aplicação para mim e para você. Ela está diretamente relacionada para o meu eu. Diferentes profetas, Oséias, Joel, Miqueias, todos contemporâneos, Deus mandou uma nuvem de profetas para fazer advertência a um povo que havia esquecido do significado da verdadeira religião. O misericórdia quero e não sacrifício, de Oséias, capítulo 6, verso 6. Pois Sodoma e Gomorra, o que tem a ver com o tempo de Isaías, se é uma mensagem já pretérita em relação ao seu tempo? Como poderia ele pregar o que está em Isaías capítulo 10, capítulo 1, verso 10? Nós, ao olharmos Isaías capítulo 1, verso 10, vemos a advertência de Isaías que diz: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Como que ele podia, em Judá, no tempo dos reis que ele diz aqui no capítulo 1, verso 1, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, está falando de Sodoma e Gomorra, tempo de Abraão, tempo de Ló, lá quase 500, 600 anos antes, mais de 600, 700 anos antes, ele estava no tempo de 750 anos antes de Cristo, a 2.800 anos de hoje. E ele estava falando de uma história e pregando para os sodomitas. Sim, porque o povo estava com o comportamento de Sodoma e Gomorra. Aquele povo estava ali exatamente repetindo as obras. Tinham uma aparência de bondade, mas eram sanguinários, eram completamente distorcidos da palavra de Deus e completamente entronizados com a mensagem de Satanás. A promiscuidade sexual, a promiscuidade mental havia os desviado do caminho do Senhor. E aqui ele está divertindo o povo de Israel e comparando eles aos sodomitas, aqueles mesmos que tinham invadido ali a casa de Ló, tentavam invadir a casa de Ló para estuprar, currar anjos e ameaçavam matar, fazer coisa pior com o próprio Ló. Ali era uma situação clara de
onde pode chegar a maldade humana quando o homem se entrega ao seu próprio prazer, quando os homens se entregam a coisas desse mundo, a distorção da palavra de Deus e seguirem os seus próprios ensinos. Isaías capítulo 1, versos 11 a 15, nos ensina que as ofertas nossas se tornam abomináveis, pois as nossas mãos estavam cheias de sangue. Vamos dar uma olhadinha no que diz lá Isaías. Isaías capítulo 1, verso 10 e seguintes. Isaías capítulo 1, verso 10 e seguintes. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escute a instrução de Deus. Então essa é uma mensagem para os líderes religiosos e também para os líderes políticos e para o povo. Para mim, para você, nós temos essa advertência. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor, para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilho, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. A sua mão estão cheias de sangue. Que mensagem dura e terrível para mim é essa? Muitas vezes busco em oração a Deus e não vejo a resposta. Pastores estão pregando e pedindo a mensagem de Deus. O povo está pedindo a Deus, jejuando e orando e não tem resposta nenhuma. Por quê? Porque as suas mãos estão cheias do sangue dos próprios filhos de Deus. Não respeitam os seus irmãos, antes os exploram, extorquem, falam mal dos pastores e dos irmãos, falam mal de pessoas, destroem a imagem e semelhança de Deus, abominam o poder do Espírito Santo em converter as pessoas. As pessoas de dentro da própria igreja vão à igreja e, em vez de adorar a Deus, adoram falar mal dos filhos de Deus, a lembrar dos pecados já perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como é duro ficar na roda de escarnecedores, sai dela, povo meu. Dentro da igreja, mas como piores do que no mundo, falando do poder do mal sobre as pessoas e não sobre o poder redentor de Jesus e do Espírito Santo. Homens fazem o papel de Satanás, são vis acusadores, exploram seus irmãos e também falam mal deles, e pelas costas ferem, trazem mágoas que afastam essas pessoas da igreja, que mostram, através da semelhança que você tem, o próprio Satanás. Ao acusar diante de Deus a Jó, ele também acusou a mim e a você. Ele é o vil acusador, diz Martinho Lutero. E você, quando faz as obras dele, também é diabo a fazer a fala contra os filhos de Deus. Veja o que Pedro falou a Jesus e ele disse: aparta de mim, Satanás, porque tentava desviar Jesus das boas obras do seu sacrifício por nós. Meus amigos, esta mensagem dura, ela se combina perfeitamente com a de Jeremias, e vamos ver que o próprio ritual estipulado por Deus se torna para ele abominável quando nós o fazemos com o coração impuro. É o que está lá em Levíticos, capítulo 1, verso 2. Os ritos podres porque se apodreceram no coração de homem, mas foram feitos pelo próprio Deus. Levíticos, capítulo 1, verso 2 e todo o capítulo 1. O 2 é o resumo. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for o gado, oferecerá, e assim segue dizendo, Deus dizendo os rituais de sacrifício,
que apontam o sacrifício de Jesus por nós. No entanto, esses rituais se tornaram meros ritos, tradições sem sentido, sem significado, estavam matando o cordeirinho. E em vez de matarem os seus pecados, entregando seu coração a Jesus, estavam matando de novo, apunhalando o próprio Jesus, milhares de vezes apunhalando o cordeirinho, sem nenhuma mudança pelo sangue de Jesus. Lavados fomos dos nossos pecados, o que era púrpura, o que era vermelho do pecado, porque só pode ser lavado pelo sangue, que também é vermelho, o sangue de Jesus, que nos torna mais branca a lã. É agora a mácula, é o que suja o tabernáculo, é o que suja as vestes do sacerdote e até mesmo o véu. Ele, em vez de ser purificado pelo isopo que era espargido, pelo incenso que era colocado diante do altar, para se tornar o nosso sacrifício aceitável ao Senhor, era apenas o sangue podre que fazia feder o ambiente. Que pureza existe naquele incenso, que isopo é esse que poderia fazer naquela mistura do perfume de Deus, fórmula única que está descrita no Pentateuco, fórmula proibida de ser repetida. Esse poder de limpar agora era transfigurado, era transmutado no sangue podre do pecado que fedia diante do altar. Esses ritos se tornaram podres diante do Senhor. Mas também vemos o que está em 1 Reis, capítulo 8, verso 10. Eu convido a darmos uma olhadinha em 1 Reis, capítulo 8, verso 10. E aqui vamos encontrar 1 Reis, capítulo 8, verso 10. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exaltou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Neste lugar de habitação para sempre, onde as abominações da oferta que se faz, da oferta que você leva para a igreja, para a pregação do evangelho, mas essa oferta é contaminada com um coração impuro, com sangue, com exploração, essa oferta não é aceita e as suas orações não são também aceitas. Essa mensagem veio para mim, não tenho dúvida. Eu preciso cortar a minha língua, fechar os meus olhos e parar de ver o mal nos outros. E quem sabe, como Sansão, com os olhos vazados, eu possa ver o meu pecado, e assim morra eu e os filisteus, mas que venha a salvação para mim e para o povo de Deus. É dura a mensagem de Isaías. É muito dura, mas é mais duro ainda compreendermos que é para mim e que é para você uma mensagem para o povo de Deus. Um povo que se dedica à caridade, mas que explora, que fala mal, que não pratica as obras que prega. São lobos vestidos de ovelhas, são falsos cristos demonstrando, na verdade, o poder do anticristo, quando pregam com suas ações dentro da igreja e em volta para o povo uma mensagem de Satanás. A lição que nós vamos falar amanhã é ainda mais poderosa. Não perca, viu? Porque ela me fez tremer essa noite. Ela me faz chorar e pedir a Deus que traga para nós, para mim e para você, um poder especial para vencer o mal. Um poder especial para enxergar o quanto de mal ainda existe em mim para ser retirado. Transformação do coração é obra do Espírito, é uma obra que vai até a volta de Jesus, quando seremos então completos com a taça do próprio sacrifício de Jesus. Mas começa agora, não é amanhã, não é no ano novo, não é num voto futuro. A transformação, o poder do Espírito Santo está à tua disposição hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É a palavra de Deus tocando a mim e trazendo a todos nós o conforto de que temos transformação. Nos acheguemos a Deus com um espírito reto, diz a palavra de Deus, para que nós possamos levar a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é a de prática, não a de sacrifícios, tradições fúteis, que fedem, que abominam, mas a prática do amor,
Aqueles que amam a Deus, eles estão presos aos 10 mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E para honrar os 6 mandamentos que dizem da relação do homem para com o homem, não é possível que nós os guardemos sem que se os coloquem na prática. Não matar vai muito mais do que não apunhalar, não ferir de morte. Vai também pelo não falar mal. Vai também pelo amar verdadeiramente o nosso irmão, fazendo dele parte de nós. Ama teu próximo como a ti mesmo. Nós somos a natureza de Deus, e essa natureza de Deus, a qual Jesus nos transformou, fomos feitos sim à imagem e semelhança de Deus, mas somos refeitos por Jesus Cristo à natureza celeste, embaixadores dos céus, como diz Paulo. Somos pregadores dos céus, com a mensagem dos céus para o universo, não é apenas para o planeta Terra. O universo que não pecou contempla em nós a obra de restauração de Jesus Cristo, e não podemos ficar presos, de forma alguma presos, ao nosso pecado ou ao pecado dos outros. Ao acusar os outros, estamos acusando o próprio Criador deles, desmerecendo o poder de Deus de transformar você e eu em homens à sua imagem e semelhança. Um pecado e um pecado maior. O pecado do outro me faz cego para ver os meus próprios pecados. Tira a primeira trave do teu olho para depois falar do teu irmão. Quantas almas famintas vêm à igreja, vêm até você, e você as acolhe ou você as discrimina? 16 e 17. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão do melhor dos frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala, a justiça não falta. A justiça de Deus vem ainda agora nessa terra. Pelos seus frutos os conhecereis. E também as leis do retorno foram feitas pelo próprio Deus. Esse verso de Isaías combina com a palavra de Jesus, que está em Mateus capítulo 23, verso 38. É Jesus e Isaías somando ao povo e aos guias cegos. Uma mensagem poderosa que está lá em Mateus capítulo 23, do versos 23 ao 28. Jesus nos diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo do hortelã e do endro, são perfeitos, dizimam, são detalhistas dos cumprimentos, dos preceitos, dos ritos, dos rituais, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Esses guias estão coando o mosquito dos olhos dos outros, mas estão aceitando na sua própria vida camelos, fios que não passam pelo fundo de uma agulha. É mais fácil um fio de camelo passar por uma agulha do que um rico entrar nos céus, porque o rico é rico aos seus próprios olhos e não sabe que és um pobre, cego e nu. E nós precisamos do poder de Jesus para nos transformar, e não da nossa língua para querer transformar os outros. A nossa palavra tem que ser única e exclusivamente a palavra de Deus. Ao pedir a Deus que conforte o nosso coração, que atenda aos seus pedidos e aos meus pedidos, eu tenho que ter a plena convicção de que estou obedecendo misericórdia, quer e não sacrifício, que eu estou amando o meu semelhante, e então eu poderei compreender, amar a Deus. Porque foi Jesus quem disse que como é possível amar aquele que não se vê se você não ama aquele que vê? Como é possível amar a Deus se você não ama o seu próximo?
então nós somos obrigados a ver na nossa vida o nosso semelhante como um semelhante a Cristo e atendê-lo como o próprio Cristo, como também ao próprio Cristo. Atender como o Cristo é como Jesus atendia as pessoas. E atender como se fosse o Cristo é o nosso dever, porque ele é o nosso semelhante e foi colocado diante de nós para ser atendido. Qual dos que procurou Jesus saiu de mãos vazias? Qual deles não recebeu dos 5.000 pães? Qual dos discípulos não recebeu até o último minuto a mensagem de salvação? Pedro, se você não se lavar, não traz parte comigo no paraíso. Lava o corpo todo, Senhor, os pés, porque o corpo já está purificado, a purificação completa. E Judas, até o último minuto, foi ainda lavado os pés por Jesus. A salvação é para todos, até para os traidores. Apenas eles podem não aceitar e preferir as 30 moedas de prata. Aonde você vai colocar a tua salva? Onde você vai colocar a sua oferta? Terá também a graça de Deus? Terá também a bênção por você ser responsável diante de Deus, diante dos seus atos perante os seus irmãos? Vou repetir. Dos 10 mandamentos, 4 dizem, os 4 primeiros da relação do homem para com Deus. Os outros 6 dizem da relação do homem para com o homem. E se nós não amamos aos homens, aos 6 mandamentos, como poderemos amar a Deus e cumprir os 4 mandamentos? E se não cumprimos todos os mandamentos, diz a palavra de Deus, se falharmos em um, falhamos em todos os mandamentos. E como poderemos ir aos céus para fazer de lá um inferno, violando os mandamentos e fazendo descumprir lá os 6 mandamentos da relação para com o homem? Desrespeitaríamos também a Deus nos seus 4 mandamentos. E o mal se perpetuaria. Você, eu seríamos o diabo nos céus. E esse não é o nosso papel. Deus precisa nos transformar em seus servos, a sua imagem e semelhança, para podermos deixar os céus como céus, o paraíso como paraíso, e somarmos como seres transformados num paraíso na presença de Deus. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia? E agora há pouco nós falamos, os 5 minutos, vem entende, o resumo dessa programação. Eu te convido, assista, curte, compartilha. Você pode orar por mim, eu peço, por esse programa. E o meu maior desejo, nunca desviar do que diz a palavra de Deus. Um profeta falso, um falso Cristo, não cabe na nossa alforra, não cabe na nossa missão. Eu peço que você ore por mim, porque muito mais será julgado aquele que fala do que aquele que ouve. A mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, mas muito maior juízo vem sobre aquele que prega do que aquele que ouve. Você está convidado a orar por mim e eu estarei orando por você também. Vejo o teu nome aqui na tela e à noite e durante o dia e de madrugada, com certeza, tenha certeza, eu abro e vejo o teu nome e lembro de orar por você. Ore pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Ore pela nossa transformação, a minha e a sua, para que o Espírito Santo realmente tenha um poder e que o santuário de Deus aqui na terra seja o teu louvor pelas tuas atitudes e que o mundo glorifique a Deus, como diz o apóstolo Paulo, pelos seus atos, e que você nunca fale as palavras de Satanás, de acusar, de sangrar ao seu irmão, de roubar o pobre e a viúva. Antes que os seus atos sejam os atos de Jesus. Multiplica o teu pão. Faz como o menino que deu os 5 pães e os 3 peixinhos. E com isso Jesus fez a multiplicação do pão aos famintos que o seguiam. Convido você diariamente Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. E oro. Senhor Deus, abençoa muito as pessoas que estão ouvindo. Todos nós precisamos da Tua graça e pedimos encarecidamente a transformação. Guarda-nos do mal em nome de Jesus. Amém. Amanhã tem mais e muito mais. Eu fiquei muito impressionado com a lição de amanhã. E Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, amanhã vai abordar o argumento do perdão. Você não tem ideia, é uma maravilha. Esse próximo programa promete muito mais do que qualquer outro que eu já tenha referido. Me impressionou muito. Eu espero você amanhã. Que Deus te abençoe muito e te guarde em todos os teus caminhos. Faça de você um verdadeiro filho de Deus.